Vamos falar agora sobre encapsulamento no Python, que é um verdadeiro divisor de águas para várias pessoas. Então eu estou aqui com a nossa classe pessoa limpa, seca, totalmente em branco, para a gente poder focar exclusivamente no encapsulamento. Então, o que é que nós vamos fazer? Geralmente, a gente estava criando as nossas classes definindo, por exemplo, nome, a idade e a altura, por exemplo, da pessoa, diretamente assim com valores. E porque esse é o padrão que nós temos nas outras linguagens de programação. Nós definimos os atributos e depois nós definimos os métodos. A única questão aqui é que o Python, por ser uma linguagem interpretada, ele não possui modificadores de acesso. Isso daí foi uma forma que o Rossum, ele, que é o criador da linguagem, ele decidiu juntamente com a comunidade que iria fazer diferente. Não iria fazer modificadores de acesso, até porque boa parte da função do Python, né, boa parte da elaboração de código e tudo mais, é em tempo de execução. Então, por ser em tempo de execução, não faz muito sentido você colocar recursos como modificadores de acesso, que são mais comuns para linguagens compiladas, linguagens que necessitam de um processo de um processamento diferenciado do Python. Então, como é que a gente pode implementar encapsulamento em uma linguagem que não vai possuir modificadores de acesso? Bom, inicialmente o pessoal da comunidade começou a colocar um atributo com um underline antes do nome do atributo para poder fazer um encapsulamento. Por quê? Porque para poder acessar esse atributo teria que colocar ponto, underline e o nome do atributo, e isso faria de uma certa forma uma modificação de acesso. Era meio que uma gambiarra, mas funcionava. E para poder fazer o encapsulamento, eles seguiam o mesmo padrão das linguagens de programação como o Java ou C++. Cria um método def set nome, por exemplo, em que ele recebe um argumento e aí ele faz a atribuição do atributo com o valor que está sendo passado. Então, dessa forma, a gente teria aqui o def get nome e o set nome, que iriam fazer respectivamente o papel de modificador de acesso, encapsulamento de modificação e o encapsulamento de acesso à informação. Então, nós teremos um método para cada atributo, um método de encapsulamento, na verdade, para cada atributo. Então, self underline idade recebe e def get idade, em que a gente vai ter o retorno de self.underline idade, e nós vamos ter o def set altura, um argumento a self.underline altura recebe a def set get altura, em que retorna self underline a. E assim funciona normalmente. Inclusive eu vou fazer aqui, ó, from exemplos ponto pessoa import pessoa, e nisso a gente vai ter aqui Clemilton igual a pessoa, e aí nisso a gente pode fazer, por exemplo, Clemilton.set nome, Clemilton de Souza, e fazer o uso do encapsulamento usando o método normalmente.
e vai funcionar perfeitamente. Mas com o crescimento da comunidade, viram que dessa forma o código fica muito bagunçado para os padrões do Python. A ideia, a filosofia dos programadores em Python é deixar o código simples, atraente, fácil de se entender. Então vamos ver agora como é que o pessoal atualmente faz o trabalho de encapsular os atributos, deixando de uma forma simples de se entender e protegido o acesso. Em primeiro lugar, nós vamos esquecer essa ideia de essa ideia de colocar esses métodos dessa forma. E a primeira coisa que nós vamos fazer é definir o nosso construtor. Quando nós definimos o nosso construtor, nós vamos criar os nossos atributos já de cara. Então, vou criar aqui, por exemplo, nome, que recebe uma string vazia, idade, que recebe 0, e a altura, que recebe 0. Ponto 0, só para poder especificar que é um float. Quando nós fazemos isso, nós vamos, dentro do construtor, criar os atributos da nossa classe. Então, self.underline recebe nome. Self.underline idade recebe idade. E self.underline altura recebe altura. Até aqui está bem parecido com a forma como a gente já fazia antes, né? Criando os atributos de um por um, inclusive começando com um underline. Se nós viermos aqui, nós temos duas opções de ação. Nós podemos executar o construtor dessa forma e usar o atributo diretamente, por exemplo, underline nome, recebe Clemilton, e fazer o print de Clemilton underline nome. Então vejam que eu posso atribuir diretamente o valor ao atributo e vai executar normal, ou eu posso colocar dentro do argumento uma string com o valor que eu quero e vai funcionar normalmente. Então vou até botar aqui, ó, Clemilton Souza, e vai funcionar normalmente. Então eu tenho essas duas linhas de ação. Eu posso atribuir o valor diretamente do construtor ou executar o construtor de forma vazia. Ele vai atribuir valores pré-determinados que eu coloquei e depois fazer a atribuição direta. Agora é onde vem a principal diferença do Python para as outras linguagens de programação, que vai ser os métodos de acesso e modificação do seu atributo. Para isso, nós vamos utilizar uma notação que a gente também chama de decorador, chamada @property. Ao fazermos isso, nós vamos definir um método chamado nome, por exemplo. Esse método ele vai retornar o self.underline nome. E também nós vamos fazer o @nome.setter, que vai ser basicamente, deixa eu retirar aqui esses parênteses, que vai ser basicamente o método que nós iremos utilizar para fazer a atribuição. Então, no caso, self.underline nome recebe N. Agora, vejam aqui a principal diferença. Eu tenho aqui uma propriedade, que é uma outra forma de se falar um atributo, e aqui eu vou ter o setter dessa propriedade. Ambos os métodos possuem
o mesmo nome, que no caso é nome, só que um vai ser utilizado para acesso e outro para modificação. No começo pode até parecer confuso, mas como o Python é uma linguagem interpretada, você vai notar a diferença na hora, simplesmente assim. Eu vou pegar e dizer que Clemilton.nome recebe Clemilton Lima. E quando eu for utilizar o atributo em uma saída, com print Clemilton.nome, o que vai acontecer é que ele vai mostrar a informação normalmente. Mas espera aí, professor, devagar com a porrada que o santo é de bar. Por que que o senhor usou como se fosse um atributo? Não está usando os parênteses, como é de costume de se fazer com um método, e o mesmo atributo, no caso, a mesma propriedade está sendo utilizada tanto para obter a informação quanto para modificar essa informação. Vamos aqui novamente. No Python, como eu falei para vocês, eles procuram fazer coisas de forma simplificada. Então, ao invés de nós termos dois métodos para poder fazer a modificação ou o acesso da informação, o que nós vamos ter, na verdade, vai ser duas versões do mesmo método, que vai trabalhar diretamente com o atributo. Então, por isso que a gente usa esse decorador de propriedade e o propriedade.setter. Quando eu vou fazer uma atribuição, automaticamente ele não vai mexer no atributo, ele vai fazer em cima desse método. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma lógica, vou colocar aqui uma lógicazinha só para poder fazer um exemplo aqui para vocês. Então, se n for igual a vazio, então eu vou colocar aqui um print, o nome do objeto não pode ser vazio. Um else, então self.underline nome recebe n. Maravilha. Deixa eu olhar aqui. Ah, tá. Estou fazendo uma atribuição e não uma comparação. Pronto. Então, se o nome que o meu usuário está passando pela atribuição for vazio, então ele vai dar um print dizendo que o nome não pode ser vazio. Se não, ele vai atribuir o valor de n no nome. Então, olha só. Agora, eu vou colocar aqui uma string vazia. E vou fazer o seguinte, vou executar. Então, perceba que ele colocou aqui, o nome do objeto não pode ser vazio. Muito bem. Se eu coloco, por exemplo, Clemilton ls, vou salvar e executar. E aí vocês vão ver que ele atribuiu corretamente o valor Clemilton ls no meu atributo underline nome, que está sendo retornado por esse carinha aqui. Então, toda vida que nós fizermos a utilização em uma saída de dados ou em qualquer coisa que não seja necessariamente uma atribuição, o nosso Python, nosso maravilhoso Python, vai interpretar que o que você está querendo fazer é um acesso. Então, ele vai executar essa versão aqui do método, que é a propriedade. Se você estiver fazendo uma atribuição, automaticamente ele está entendendo que você quer modificar o atributo, então ele vai executar essa versão. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Vamos dar continuidade para poder fazer o restante da classe e o vídeo não ficar tão longo. Então, o que nós iremos fazer para os outros atributos? Mesma coisa, @property def idade, que vai fazer o retorno de self.underline idade, e uma @idade.setter, que vai fazer um def idade, que vai receber um valor, e que eu vou fazer o seguinte, self.underline idade recebe i.
Mesma coisa para a altura. Property def altura, return self.underline altura e def, arroba altura.setter def altura a self.underline altura recebe o valor de A. Maravilhoso, tranquilo, calmo, radiante. Vamos só testar para ver se está tudo ok. Então, no caso, Clemilton.nome vai receber Clemilton LS, Clemilton.idade recebe 31 e Clemilton.altura recebe 1.83. E aí nós podemos fazer então prints com Clemilton.nome, print Clemilton.idade e print Clemilton.altura. E aí quando a gente executar, ele vai mostrar corretamente as informações que estão sendo utilizadas. Então, ambas as formas de encapsulamento são válidas, mas para a comunidade Python a mais correta, a mais adequada para a linguagem é utilizando a @property e a nome da propriedade .setter. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.